Gerais, notícia urgente aqui no Balanço Geral, bombeiros são mobilizados para um desabamento, no bairro Paraíso, na região leste aqui de Belo Horizonte. Quem está lá ao vivo é a repórter Gisele Ramos. Gisele, pois não, ao vivo agora, que situação é essa? Diga lá, boa tarde. Ei, Elvert, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse desabamento aconteceu agora no final da manhã aqui no bairro Paraíso, na região leste de BH. É uma casa de 2 pavimentos e os bombeiros estão, neste momento, atuando aqui no local porque há muitos escombros e eles ainda não sabem dizer quantas vítimas estão no local. O que a gente já sabe é que nessa casa moravam 4 pessoas. Um rapaz estava fora e disse que há outras 3 pessoas, mas ninguém sabe se elas estavam na casa durante o momento do desabamento. Eu estou aqui com o tenente Marco Moura, que acompanha essa ocorrência aqui. Inclusive, os bombeiros estão lá dentro, né, tenente? Porque a gente está aqui no calor do momento, né? Tá tudo, as informações são muito preliminares. O que vocês já podem dizer sobre esse desabamento? Boa tarde. Boa tarde. A chamada entrou para a gente por volta de 12h50 e aí a gente já mobilizou os recursos aqui. Atualmente a gente está contando com 31 militares do Corpo de Bombeiros, temos agentes da Defesa Civil, da Polícia Militar e o pessoal da equipe do SAMU também aguardando aqui para prestar um atendimento. O que pode ser repassado até então é que já foram encontradas 2 vítimas em meio ao desabamento. A gente ainda não tem informações de como elas estão. A gente não conseguiu criar um acesso para a equipe de saúde chegar e o médico poder avaliar essas vítimas que foram encontradas. São vítimas que estão entre os escombros. Não dá para saber se elas estão mortas ou vivas, é isso? Isso, até então a gente não tem essa confirmação. Elas não estão pedindo socorro, provavelmente estão desmaiadas, né? Isso, positivo. A gente já tinha feito, né, uma técnica que a gente chama de chamado escuta, em que a gente tenta se comunicar com alguma pessoa que talvez esteja, né, soterrada, mas ainda assim consiga algum tipo de comunicação, mas por enquanto nenhuma resposta não. Agora, aqui a gente está em frente ao imóvel, mas parece que esse desabamento foi nos fundos, né? São várias casas aqui juntas, a gente não consegue mostrar a situação, mas você consegue narrar para a gente, tenente, como é que é o local? É um local de difícil acesso? É um morro muito íngreme? Isso, ali não se trata de uma encosta, né? De um talude, então assim, aqui é essa residência que a gente consegue visualizar aqui na frente, nos fundos tinha a casa de 2 pavimentos que estava na beirada de um barranco. E aí a casa desceu esse barranco, essa casa dos 2 pavimentos. Já dá para saber se é por questão de risco geológico? A gente sabe que quase toda a cidade está sob esse risco, já que a gente está tendo chuva direto, né? Mas é um local assim que a gente percebe que era uma construção talvez até irregular? Positivo. Aqui a gente provavelmente pode atribuir isso sim à questão das chuvas, né? Hoje a gente estava com risco moderado, a questão de movimento de massas, a gente está com risco alto para os desastres hidrológicos, né? Aqueles que têm envolvimento com água, de enchente, inundação e alagamento. Provavelmente se deve sim à questão da ação das chuvas aqui no local. Ou seja, está sendo um trabalho muito difícil lá dentro, né? Isso aqui vai demorar muito para vocês conseguirem tirar esses escombros, resgatar essas vítimas. Positivo. Aqui a gente não tem como precisar quanto tempo pode durar essa operação, até mesmo porque a gente ainda não tem uma precisão de quantas pessoas estavam lá de fato, né? Tá bom, tenente, obrigado pelas informações. A gente vai estar aqui ao vivo, qualquer atualização pode chamar que a gente atualiza aqui com vocês. Obrigada, bom trabalho. Elvert, queria mostrar aqui para vocês, olha só, a rua está completamente interditada, a gente tem várias viaturas aqui do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também a Polícia Militar. A todo momento chegam parentes querendo notícias, né? Tem muitos curiosos aqui também, porque ninguém sabe quantas pessoas realmente havia nesta casa no momento desse desabamento. O tenente disse que já encontrou 2 vítimas, elas estão soterradas, não dão sinal de vida por enquanto, então não dá para saber quem são essas pessoas, se são mulheres, se são homens, se são idosos, crianças. Agora, o pessoal está tentando agora isolar mesmo a área, porque os imóveis vizinhos também correm risco, porque esse desabamento era um imóvel de 2 andares, um imóvel grande, então pode sim ter comprometido a estrutura dos imóveis vizinhos. A Defesa Civil, neste momento, inclusive, faz essa vistoria nos outros imóveis. E eu queria mostrar aqui, tem até alguns colegas da imprensa, ali entre eles tem um botijão de gás, tá? Que foi retirado dessa casa há pouco tempo e está um cheiro forte de gás aqui, havia um vazamento, então os bombeiros agora estão
nesse momento, reconhecendo, né, o local, a gente conseguiu ver uma imagem por uma janelinha. Realmente é um local de difícil acesso, um morrão, assim, muitos escombros, não dá para ver nada, os bombeiros não estão conseguindo nem ter acesso a esse lugar. E a gente vê aí, ó, o pessoal retirando, né, os equipamentos da viatura. A gente está aqui realmente no calor do momento, Elvit. A gente chegou aqui junto com esses militares, então as informações que a gente tem de momento são essas. Vai ser um trabalho difícil, um trabalho minucioso para tentar primeiro resgatar essas vítimas, né? Tem muitos parentes aqui do lado de fora, muitos amigos abalados, sem saber o que aconteceu, querendo realmente notícias. Agora, informações que eu tive aqui com alguns vizinhos é que esse imóvel já havia sido vistoriado pela Defesa Civil em anos anteriores e estava condenado. Mesmo assim, os moradores preferiram permanecer em casa. Essa é uma informação que não é oficial, né? Mas eu vou apurar direitinho para a gente entender qual que era a situação e a gente segue acompanhando daqui. Qualquer atualização, eu volto aí com você, Elvit. Ô Gisele, exatamente isso que eu gostaria de pedir a você e sua equipe, dentro da possibilidade, dentro da área de segurança, onde os bombeiros permitirem, né, a chegada da nossa equipe, para a gente tentar aproximar um pouco mais, se for possível, eu sei que tem área de isolamento, ou tentar conversar com esses moradores. Eu vou dar aqui a segunda parte agora do Prosa na Cozinha, Gisele, a prioridade máxima é sua. É mais um caso que acontece aqui em Belo Horizonte, é mais uma casa que desaba, e agora com a possibilidade, talvez, da gente ter... Eu não quero trazer essa confirmação até o final do Balanço Geral, não. Eu quero trazer a confirmação que essas duas pessoas que até agora são consideradas desaparecidas, elas não foram encontradas, que elas estejam vivas. Pelo amor de Deus, porque aí nós teríamos o primeiro resultado em consequência de desabamento de casa, possivelmente por conta dessa construção, perto de barranco, de área de encosta, riscos geológicos, tudo isso vai ser apurado ainda, mas infelizmente uma notícia triste neste sábado. Então nós precisamos de avançar, né, dentro da possibilidade, é claro, com essa apuração aí sua no local e me chama que eu interrompa aqui o que eu tiver no ar para você voltar com as informações, tá bom, minha amiga? Segue daí e eu já volto com você. Gente, nós vamos interromper aqui, eu sei que é um prato delicioso, mas prioridade para a informação ao vivo e nós estamos nesse momento ao vivo com o resgate dos bombeiros na situação de pelo menos duas pessoas que podem estar soterradas no desabamento de mais uma casa no bairro Paraíso, na região leste de BH. Gisele, com você, ao vivo. Elvert, a gente conseguiu um acesso aqui agora a uma casa que fica bem no alto. A gente vê ali até o pessoal, tá todo mundo aqui, né? O pessoal que mora aqui na casa, eles acompanharam, inclusive esse rapaz aqui foi um dos primeiros a ajudar lá. Você ouviu na hora que desabou? Sim, a gente estava aqui, ela gritou socorro, tava eu e meu amigo, e na hora que a gente chegou aqui, já viu aquela poeira subindo, a gente já desesperou, já correu lá embaixo para tentar ajudar, só que quando a gente chegou lá, a gente já viu que já estava uma situação muito desesperadora, um cheiro de gás muito forte. Aí eu até falei, não, vamos sair daqui porque a gente corre com risco, a gente não sabe, dá uma faísca, causar uma explosão. E a gente já ligou pro bombeiro em 30 segundos, já tinha um drone aqui do bombeiro, o bombeiro chegou bem rápido para tentar ajudar, mas a gente estava até torcendo para que ela fosse encontrada viva, né? Mas pelo visto, infelizmente, ela foi encontrada sem vida. Foi uma mulher que gritou socorro? Foi uma mulher, ela gritou socorro 2 vezes, a gente já ouviu o estrondo. A gente já ouviu o estrondo e já não tinha mais jeito. Vocês moram aqui há muito tempo? Era um imóvel grande? Era um imóvel regular? Uma casa de 3 andares, ela pegava na altura daquele coqueiro ali, que era 3 andares, ainda tinha uma varanda por cima. É uma casa muito grande. E quem que morava lá? Quem morava lá era uma amiga nossa aqui, uma pessoa que... Essa casa já tinha mais de 30 anos. Fátima e Paulo. Deixa eu só te interromper aqui um minutinho, porque eles estão, neste momento, eles encontraram ali o corpo de uma vítima, gente, onde está concentrado ali os bombeiros. A gente não vai mostrar de perto essa imagem, porque é uma imagem muito forte, infelizmente, mas a gente está vendo ali que, neste momento, eles encontraram e, aparentemente, essa pessoa está sem vida, viu, Elvert? Aparentemente também é uma mulher, provavelmente essa mulher que o rapaz aqui falou que pediu socorro, né? Isso foi por volta de meio-dia, foi na hora do almoço? Era umas meio-dia, no máximo meio-dia e meia, que aconteceu esse desastre. E você estava contando que parece que já teve casa que desabou aqui também perto? Não, aqui perto não teve, aqui perto até que não. Não. Essa foi a primeira vez aqui na região assim que acontece um desastre desse. E tem chovido muito, né? Vocês repararam assim que essa casa estava com trincas, alguma coisa que pudesse trazer risco? Por causa que ela, a princípio, não chegou a dar estralo, não teve muito indício que ela iria desabar, sabe? Foi uma coisa repentina, foi do nada.
a casa simplesmente caiu, não teve um estralo, um barulho que a gente pudesse tentar correr para avisar que a casa estava caindo, ela simplesmente caiu. Foi um barulhão, né? A gente vê ali, Elvert, muitos policiais militares também nessas casas vizinhas, né? Porque eles estão tentando, inclusive, tirar o pessoal aqui da redondeza, porque como era um imóvel muito grande e desabou, né? De repente, pode ter abalado a estrutura, então, das outras casas. Os bombeiros estão, neste momento, então, retirando o corpo dessa vítima, infelizmente. Mais cedo a gente conversou com o tenente Marco, ele disse que já tinham encontrado 2 pessoas sob os escombros e agora essa primeira pessoa está sendo retirada e eles estão buscando pela segunda. A gente vê ali também cães ajudando, né, nessa busca, que é uma busca difícil, tem muito escombro, realmente muita coisa ali e infelizmente se essas pessoas estavam realmente em casa, a chance, né, delas terem sobrevivido, infelizmente é muito pequena, mas a gente fica aqui na esperança. A gente vê que é um lugar de difícil acesso, os bombeiros estão tentando fazer de tudo, tem uns bombeiros lá no alto, esses mais embaixo tentando retirar, mas é um trabalho difícil, né? A gente acompanhando de perto, a gente vê realmente que é um trabalho muito complicado. E vocês que são vizinhos, vocês ficam preocupados também, né, com essa situação? Com certeza, por causa que, como isso aconteceu, agora as outras casas têm que tomar cuidado, né? Tem que dar uma averiguada para ver como é que está a estrutura, que foi um estrondo muito forte, pode ter abalado outras estruturas. Então agora tem que fazer uma averiguação das outras casas para ver como é que está a estrutura, para ver se não corre risco, né, de vir abaixo, mas a gente crê que não, que essa seja a primeira e última. Abrir as portas, então, para a Defesa Civil, para olhar direitinho, para vocês terem um final de ano tranquilo. Com certeza, porque final do ano a família passar por um baque desse é muito complicado. Tragédia muito grande. Olha, o pessoal está usando ali agora uma motosserra, viu, Elvert, para retirar ali algum material mais pesado, alguma coisa para realmente a gente ver placas enormes ali, né, para serem retiradas. E aí o trabalho braçal, o trabalho humano fica realmente muito difícil. E como é um local muito íngreme, né, Elvert? Você consegue ter essa dimensão aí na sua imagem, Sim, Elvert? Gisele, que é um local de muito difícil acesso? Exatamente, Gisele. Olha, eu acompanhando daqui, assim, eu estou impressionado com o volume, né, que nós temos aqui de todo esse escombro, né, que desmoronou da parte mais alta do barranco até a parte inferior. Eu estou buscando aqui como referência, logo à esquerda da imagem, tem uma casa em construção, essa casa que está de tijolo à vista lá, né? Então, assim, a gente percebe que exatamente no detalhe da imagem agora, provavelmente, pela descrição que nós ouvimos agora dos outros moradores, parece-me que tem uma situação semelhante no que diz respeito à característica da residência, uma residência mais alta, no ponto mais alto desse barranco, e tudo desmoronou. Infelizmente, gente, nós buscando aqui a forma institucional de se lidar com uma situação como essa, nós deveríamos estar aqui confirmando a situação de uma vítima fatal com a confirmação do Corpo de Bombeiros, mas claramente a prioridade agora é de tentar encontrar essa outra vítima que ainda pode estar debaixo desses escombros, debaixo de todo esse volume aí, né, de concreto, ferro retorcido. Mas, infelizmente, a constatação veio a partir do momento em que, infelizmente, percebemos com a imagem um pouquinho mais aberta à distância, de que, infelizmente, o corpo da mulher havia sido encontrado e aí todo o protocolo, todo o procedimento. A esperança ainda permanece porque, diferentemente de um deslizamento de terra, um deslizamento de um barranco, ali se formam bolsões de ar, porque a estrutura do concreto, ela vai formando ali aquelas camadas, a característica em que a pessoa pode ficar, por exemplo, entre um escombro ou outro, tem ainda a possibilidade de respirar. E eu quero aqui, com toda sinceridade, considerar essa possibilidade da outra pessoa estar ali e ser encontrada. Percebemos também, numa situação como essa, que o cão farejador, ele é utilizado para ajudar a encontrar a vítima, né? Mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho nesse momento em que os bombeiros precisam ali, olha só, primeiro fazer um estudo do terreno, fazer ali uma consideração de qualquer um desses blocos de concreto, de paredes que existiam nessa casa, da ferragem, nesse trabalho deles de ir tirando ali estrutura por estrutura, não deslizar. E isso ocorreu outro acidente com os próprios bombeiros que estão lá. Por isso que você vai vendo ali na imagem um pouquinho mais esquerda, em cima agora, baldes que são colocados próximos a esses bombeiros para que os escombros possam ser colocados e, claro, tentar chegar até essa outra vítima. Eu tenho a impressão, digo aqui aparentemente, tá, gente, que eles já têm uma noção da possibilidade de onde está
ou onde possa estar essa segunda vítima, por estarem concentrados naquela área. Uma segunda possibilidade também, ainda título de consideração, é que o corpo foi encontrado ali, então provavelmente possa estar próximo a outra pessoa. Nós não podemos falar que de forma alguma que tem a outra vítima fatal. O que nós temos que afirmar nesse momento é que outra vítima é procurada. Mas sim, é possível, infelizmente, confirmar a morte de uma pessoa lá, de uma mulher. Daqui a pouco vai vir a confirmação oficial, eu acredito, e agora é um trabalho de muita cautela, um trabalho ali de formiguinha de cada um desses homens do Corpo de Bombeiros. Olha só, ali, tá vendo como é que a estrutura vai descendo? A cada marretada, nós temos ali a estrutura cedendo, é por isso que os bombeiros precisam desse cuidado e de toda essa perícia, né? Mas que tristeza, mais uma casa que desabou, mais um final de ano que vai ser triste, mais um episódio que marca o final de ano desse 2024 de forma negativa aqui em Belo Horizonte. Nós estamos falando de um período chuvoso que é muito superior ao que era esperado, principalmente para esse mês de dezembro, e tem previsão de chuva forte até o dia 3 do próximo ano, né? Até o dia 3 do próximo ano. Então, eu volto com você agora, Gisele, porque, infelizmente, é um trabalho difícil e nós não gostaríamos de forma alguma de estar noticiando isso. Está com você, minha amiga. Elvert, isso que você disse é realmente preocupante, porque essa previsão de chuva forte até o dia 3 deixa todo mundo muito preocupado, né? A gente mostrou durante a semana que realmente, por causa dessas chuvas fortes, a cidade toda praticamente está em alerta de risco geológico. E aí essas construções, geralmente que são irregulares, elas realmente ficam mais vulneráveis. Você notou bem ali, essa casa que está ao lado, parecia que era uma casa parede a parede com essa que desabou, que também está em construção. A gente percebe que ali a pessoa provavelmente foi construindo ali um andar em cima do outro. A gente não sabe se ali houve o acompanhamento de um engenheiro responsável, né, de realmente um imóvel que foi construído da forma correta. E isso realmente preocupa. A gente está vendo ali em cima, no meio dos bombeiros ali, tem um agente da Defesa Civil. Ele está acompanhando esses trabalhos de perto, porque os imóveis que estão ali perto realmente correm risco, porque esse desabamento foi tão forte que abalou a estrutura. E abala mesmo, porque aqui a gente vê um terreno íngreme, com muitas árvores. E aí o que acontece? A gente já conversou com especialistas sobre isso. Quando a gente tem um terreno com essas árvores enormes, a retenção de água é maior. E aí ela vai se infiltrando por baixo do solo e às vezes nem aparece trinca na parede. O desabamento acontece de uma vez mesmo, porque abala toda a estrutura lá embaixo. Então, a pessoa não tem nem como sair correndo, não tem como deixar o imóvel, né, como prevenção. Então, realmente, uma situação muito difícil. Os moradores aqui estavam me contando que aqui à noite é muito escuro. Se esse desabamento tivesse acontecido, né, realmente no período sem luz aqui, o trabalho seria muito mais difícil. A gente já vê que agora é um trabalho minucioso. O tenente Marco falou mais cedo que já havia localizado, então, essas duas pessoas. Uma já foi encontrada, a outra os bombeiros já sabem onde estão, tá? E provavelmente está embaixo dessa estrutura enorme aí, onde eles estão com uma marreta tentando quebrar, porque não tem como levantar aquilo ali. Nem vários homens juntos conseguem, né? Realmente um trabalho braçal ali não é suficiente. E tem que cortar a estrutura, olha só. Vai ter que cortar, vai ter que retirar. Vai ter que retirar pedaço a pedaço para tentar conseguir localizar, né, essa outra vítima. E tomara que ela ainda esteja com vida, porque é difícil a gente avaliar daqui. Agora a gente está tendo uma visão melhor. Mais cedo, quando eu entrei, a gente estava lá na porta da casa, a gente não tinha a dimensão desse cenário de destruição. E agora realmente a gente consegue ver. Oi, Elvert. Me chamou a atenção aqui, você conversando com os moradores, eles falaram o tempo todo, 2 pessoas nessa casa, está correta a informação? Isso. Tá. Porque é o seguinte, se a gente subir a imagem da câmera um pouquinho, em determinado momento de relance eu vi um ursinho lá em cima. Tem um urso de pelúcia lá em cima. Um pouquinho mais em cima a imagem, acima a imagem, pode ir. Tem a cadeira e um pouquinho mais acima tem um urso, um bicho de pelúcia. Me parece um ursinho. Lá em cima no detalhe da imagem, próximo ao senhor de calça jeans com o telefone na mão. Próximo também ao senhor de camiseta. Meu Deus do céu. Criança também, será que havia criança nessa casa?
Será algum parente, alguma pessoa ali que, né, poderia ter uma criança? Porque me bateu um desespero ao ver esse urso e eu vejo alguns brinquedos espalhados entre os escombros. Eu vejo ao lado ali eletrodomésticos, eu vejo parte de estrutura de móveis lá no local. Então, assim, é o que foi perdido em meio aos escombros, mas eu estou muito preocupado com essa situação desse ursinho também, roupas, né, que ficaram espalhadas. Então, assim, a gente vai começando a imaginar algumas possibilidades e eu vou ficando aqui com o coração apertado. Talvez você possa até apurar essa informação também, sabe, Gisele? No sentido que, será que, né, tinha alguma criança ali, faz parte da estrutura de uma outra casa? A gente vai ficando preocupado com o que a gente vai vendo apenas pela imagem. Olha, Elvert, esse morador que está aqui, ele também mora aqui há muito tempo, conhecia as pessoas que moravam nessa casa. Segundo ele, são 4 adultos, tá? Como eu disse, o tenente encontrou um rapaz que não estava em casa e ele falou que outras 3 pessoas poderiam estar lá. O que a gente já sabe é que essas 2 vítimas, a que foi retirada e a que ainda está sob os escombros, são adultos. Agora, segundo ele, não mora nenhuma criança nessa casa. Provavelmente, deve ser brinquedo de um sobrinho, né, de um netinho que vai passear lá, mas ao que tudo indica, segundo esse morador, nenhuma criança morava lá. A gente não está com nenhuma informação oficial ainda, porque a gente está do outro lado daquela rua que estava interditada com as viaturas dos bombeiros. Então agora eu estou aqui realmente com esse morador que conhecia o pessoal que morava aí, que acompanhava de perto aqui, que ajudou, inclusive, a tentar salvar quando esse desmoronamento aconteceu. Agora é uma imagem realmente que deixa a gente angustiado, né? Quando a gente vê assim um cenário de destruição, quando a gente vê um sapatinho de criança, um brinquedo, realmente é uma angústia enorme, assim. E os bombeiros continuam aqui na parte de baixo, tentando, então, encontrar, né, essa segunda vítima, que, ao que tudo indica, parece que o cão farejador que conseguiu encontrar. E agora eles tentam retirar aí esses pedaços enormes de concreto, né? Um trabalho difícil ali para eles, para tentar ver se consegue achar essa vítima ainda com vida, né, Elbert? É a nossa esperança aqui. E se for possível, eu gostaria de pedir, por gentileza, ao cinegrafista para mostrar a condição meteorológica, ou seja, o tempo, porque se voltar a chover na região, aliás, nós temos previsão de chuva forte, como eu disse e repito, até o próximo dia 3, né, vamos dizer já de 2025, a situação vai ficar mais complicada ainda para o trabalho do Corpo de Bombeiros. É um tempo fechado nesse momento, é uma área residencial, né, nuvens que estão ali carregadas, mas vamos torcer no sentido de que não chova nos próximos minutos, nas próximas horas. Não sabemos ainda quanto tempo pode durar o trabalho do Corpo de Bombeiros para se chegar a essa outra vítima. A situação ali é de risco, é uma situação que precisa de muita cautela para se chegar até essa outra vítima, dezenas de militares que estão preparados e claro que no decorrer do tempo, no dia de hoje, se não encontrarem, acredito que seguindo o protocolo, eles tenham, inclusive, que montar uma estrutura com toda aquela iluminação que se chega ao local com baterias, né? Iluminação à base de bateria, para que o socorro possa prosseguir, talvez mesmo que à noite. Mas é uma decisão, claro, do líder do Corpo de Bombeiros que está no local tomando as decisões, né? É muito triste, isso aconteceu por volta de meio-dia, né? As pessoas que moram próximas a esse local falavam muito bem das pessoas que moram nessa casa, né, que eventualmente, né, poderiam estar nessa residência. Então, assim, a gente vai ficando realmente com o coração apertado e na esperança de uma notícia boa, mas é o que tudo indica ali, muito trabalho ainda. Gisele, pois não, já chegando aqui ao finalzinho do nosso Balanço Geral, enfim, deixo para você ir fazer suas considerações. Elbert, eu estou observando aqui que os militares estão trazendo vários equipamentos, sabe? Agora uma serra elétrica que eu acho que vai ajudar ali a realmente cortar esse material, que é um material pesado. Eles já estavam usando uma marreta, eles estão usando também ali agora, ligaram essa, eu acho que é uma motosserra, uma serra elétrica, para tentar cortar, porque realmente essa segunda vítima estaria debaixo dessa estrutura aí, tá? Então, vai ser necessário agora um trabalho pesado e tem que ser o quanto antes, né? Porque se ficar de noite, realmente o trabalho vai ficar bem mais demorado. A gente segue daqui, viu, Elbert? É com você. Tá certo, Gisele. Infelizmente, né, gente? Uma notícia muito triste. Vamos torcer aí pelo trabalho eficiente dos homens do Corpo de Bombeiros.
É um trabalho de muita cautela e precaução até se chegar a essa outra vítima. O que tudo indica, realmente está debaixo desse paredão, né? A gente vê que é uma estrutura de uma parede que fazia parte, né, da construção da obra, mas infelizmente, né, ao desmoronar nesse local aí agora onde estão concentrados os bombeiros. É um trabalho longo, infelizmente, né, mais uma residência que se desaba. Nós estamos falando aqui agora da terceira residência, da terceiro imóvel que desaba, vamos dizer, em uma semana, gente. Que final de semana que nós vamos ter com essa notícia? Que semana que nós vamos ter? Lembrando do caso de ontem do São Gabriel, né? Uma estrutura inteira de 2 pavimentos que também desmoronou. Então está aí, né? Infelizmente, hoje, nesse momento, nós deveríamos estar aqui com o quadro da Venenosa, com o nosso ASAF, mas prioridade para informação ao vivo. E infelizmente, nesse momento, já temos a confirmação da morte de uma pessoa que é uma mulher. Nós ficamos por aqui então, né? Qualquer atualização na nossa programação. Difícil de falar, mas um ótimo final de semana para você. Obrigado e tchau, tchau.